Ok, meu nome é Carlos Magno e esse é o primeiro vídeo que eu vou estar postando no meu canal. E esse vídeo ele é basicamente uma solução de um problema simples, só que muitas pessoas têm dificuldade de resolvê-lo. E eu vou estar ensinando como resolver esse problema por um pedido de um colega meu chamado Murilo. O problema é o seguinte: vídeos e filmes com áudio baixo. Quando você coloca para reproduzir na TV, o áudio, mesmo no máximo, acaba não sendo suficiente. Então você acaba tendo aquele desgosto de ficar assistindo um filme e não conseguir ouvir, precisar ficar voltando. Então eu vou ensinar dois métodos básicos. O primeiro método é amplificar o áudio dentro do próprio player. O segundo é amplificar o áudio dentro do próprio vídeo. Mas vamos primeiro para a amplificação do áudio dentro do player. Eu vou utilizar um player com o recurso para resolver esse problema. O nome dele é Media Player Classic. Quando você instala um Media Codec, dentre outros pacotes de codecs, normalmente eles vão querer instalar ou o VNC ou o Media Player Classic. Ambos têm o mesmo recurso. Então eu vou executar um filme, abrir um filme para que nós possamos efetuar essa correção. Eu escolhi um filme aqui chamado Terminal de Tom Hanks, que ele é um filme que dentro da minha pasta de filmes é um filme que está com áudio relativamente baixo. Eu vou executá-lo para que nós possamos verificar o resultado com maior facilidade. Eu vou deixar o áudio baixo, ok? E agora nós vamos fazer essa correção. Eu vou em exibir, opções, e aqui vocês vão verificar a opção dentro de filtros internos, a opção de áudio, opções de áudio, corrigindo. Se nós verificarmos, nós vamos ver que aqui nós temos a opção amplificar. Essa opção amplificar por si só já resolveria basicamente o nosso problema. Só que a questão é que a opção amplificar, ela faz basicamente o que? Ela pega todos os filtros de todas as frequências e leva a pico. Só que quando você pega todas as frequências e leva a pico, o que é baixo fica alto, só que o que é alto fica muito mais alto. E normalmente isso vai acabar atrapalhando quando você estiver assistindo. Tem que ficar aumentando, abaixando, de acordo com a cena, porque não existe nenhum equilíbrio. Então, para corrigir esse problema, nós vamos fazer da seguinte forma: amplificar. Nós estamos amplificando em 300%. Verifiquem que é um aumento de 300%. Só que, por incrível que pareça, esses 300% não existe perda. É 100% de ganho. Você não vai ter caixas estourando. Ela vai simplesmente amplificar de uma forma limpa, filtrada. Só que, como eu falei, as partes mais altas vão ficar muito mais altas. Quando nós colocamos em aplicar, nós já conseguimos perceber a diferença. O país suspendeu os privilégios de viagem dos passaportes expedidos por seu governo e nosso Departamento de Estado revogou seu visto e permitiria entrar nos Estados Unidos. Isso é o resumo, basicamente. Certo? Bom, parece que enquanto o senhor estava no avião, houve um golpe de Estado no seu país. A maioria dos novos elementos da guarda presidencial. Perceberam? Ó. Mas eu acho que houve poucas baixas civis. Sua família deve estar bem. Senhor Navor. De novo. Vou aumentar um pouquinho mais para que a gente possa perceber com uma clareza maior. Opções, amplificar e aplicar. Certo. Deixa eu... Teve um aumento. Imagina que este saco de batata bem seja Cracógia, certo? Cracógia. Cracógia. Sim. Cracógia. Certo. Enfim. Só que... As batatas são a Cracógia. Deixa eu diminuir aqui para esta diminuir maçã. o eco da TV. Só que as partes altas, elas vão ficar muito altas. Então nós utilizamos um recurso chamado normalizar. O recurso normalizar, ele pega o quê? Ele pega, é um fio no qual ele vai fazer a leitura antecipada de todas as modulações de ondas de dentro do áudio e vai tentar colocá-las todas no mesmo nível. A opção normalizar, você pode colocar em 400%.
Eu tenho o hábito de utilizar a 300%. Novos documentos não seriam Você válidos aplica, até que os Estados Unidos você vai perceber reconhecessem que a nova parte classificação baixa, diplomática de seu país. ela aumentou mais O senhor não se ainda. qualifica pra Agora, nenhum por visto, que nem asilo, a nem parte status de baixa, refugiado, nem de que já foi proteção amplificada temporária, de nem condicional 300%, ela humanitária, nem aumentou de trabalho mais? não imigrante, nem Porque diplomático. ele Não pega, se enquadra basicamente, nenhum é como desses se você casos. pegasse Nesse momento, o um senhor é áudio que chegasse no simplesmente nível 2 e outro que chegasse no nível 8. E ele vai fazer um inaceitável. cálculo médio entre os dois. Inaceitável. Ele faz uma leitura Inaceitável. prévia de Inaceitável. boa parte do filme, dos O picos tour e da das partes Grande Maçã mínimas, inclui a ponte do e faz Brooklyn, no Empire e State e o show proporciona da um Broadway equilíbrio, Cats. um áudio Bom, médio, eu tenho mais para que as notícias pro partes senhor. altas Guess saiu fiquem de mais casa. baixas e as partes certo. baixas fiquem Agora mais eu altas. ir cidade de Por Nova isso York. que esse áudio foi Não, senhor elevado. Navorsky, veja Porque bem, eu não digamos posso que o permitir nível a da sua fala entrada nos esteja Estados nível 2 Unidos e o neste nível de momento. explosão seja no nível Cacucci, 8. não podemos Ele vai permitir pegar e que vai volte fazer pra um casa. cálculo médio, Acontece que o né, senhor não tem entre mais uma 2 e casa. Não 8 tem mais. e vai Tecnicamente ficar não existe. É estacionado como lá se fosse um episódio entre de Além 4 da e Imaginação. 5, O senhor conhece dependendo essa do série? áudio. O senhor conhece ela? Clicamos em Tina OK. Falante. Perfeito. Dessa forma, nós conseguimos corrigir diretamente dentro do player. Corrigir o problema de de um filme com áudio baixo. Agora, nós vamos utilizar um outro recurso. Por quê? A segunda opção que nós temos é efetuar a correção no próprio áudio. Efetuando a correção no próprio áudio, tem lá o seu diferencial. Por quê? Porque você não vai reproduzir em um computador, por exemplo. Você vai reproduzir em um celular que não tem recurso para amplificação do áudio. Ou você vai reproduzir, por exemplo, diretamente na TV. Reproduzindo diretamente na TV, algumas TVs não têm o recurso de amplificar o áudio. E aí nós vamos acabar tendo uma perda de qualidade na hora de assistir esse filme ou esse vídeo. Nesse caso, nós vamos utilizar um recurso que é amplificar o sinal de uma decodificação. Não necessariamente uma decodificação, seria a decodificação sim, mas do áudio e não do vídeo. Aí onde entra um ponto importante de o porquê que eu estou fazendo essa videoaula. Porque videoaulas no qual você tem o áudio sendo amplificado, existem diversas na internet, no YouTube inclusive. Mas a maioria dessas videoaulas mostram um desperdício não só do computador, como também do seu tempo e desperdício também da qualidade do vídeo. Por quê? Porque a maioria dos softwares não conseguem fazer codificações separadas e principalmente isolar essas codificações. Como assim? Nós vamos utilizar um recurso de amplificar o áudio. Então, para que mexer no vídeo? Quando você pega aplicativos como OneShare ou Chilisoft, normalmente você vai acabar tendo uma perda nesse sentido. Por que razão nós vamos ter uma perda nesse sentido? Porque esses aplicativos eles são aplicativos conversores, pura e simplesmente. Eles não são aplicativos de conversão profissional. Quando eu abrir a interface do Media Coder, nós vamos entender por quê. Media Coder é o aplicativo no qual nós vamos utilizar, que é esse daqui. Quando você utiliza essas ferramentas, ela vai fazer codificação de áudio e de vídeo. E normalmente, quando você vai fazer uma codificação de um vídeo, você pode colocar a mesma resolução, a mesma taxa de bits, você pode colocar o mesmo container, e ainda assim, quando você colocar para converter, ele vai processar toda a imagem novamente, e é possível que ele tenha perda de qualidade, até mesmo por questão de desempenho do processador nesta função. Além do que, nós vamos estar fazendo uma correção no áudio, então não existe a necessidade de mexer no vídeo, o que é uma tarefa que utiliza muito do processador, que acaba adquirindo uma demanda maior de tempo. Para vocês terem ideia, um vídeo em Full HD com aproximadamente lá os seus 2 GB de dimensão, e quando você coloca para converter em H264, você acaba tendo uma perda de tempo que varia de 45 minutos a até mesmo 1h30. Isso eu estou falando de um processador i7 com 8 GB de memória RAM. Imagine com computadores inferiores. Já
nessa questão, o Media Coder sai na frente. Por quê? Porque ele descarta a decodificação do vídeo, o que outras ferramentas como o Chillisoft e o Wondershare não conseguem. Até mesmo o Handbrake, que é considerado um dos melhores decodificadores, não consegue efetuar esses recursos separadamente. Então, no Media Coder, nós temos esse diferencial. Que diferencial é esse? No Media Coder eu consigo descartar o manuseio do vídeo e me concentrar apenas no áudio. Onde aqui, ó, normalmente nós teremos ele configurado dessa forma. Prontinho. Normalmente ele vem com essa configuração. Só que aqui, como eu já expliquei, nós não precisamos modificar o vídeo. Então, nós vamos, em vez de configurar esse recurso para manter todas as configurações já existentes, inclusive aqui, nós vamos apenas marcar copiar e ele já vai desativar todas as opções, porque a partir desse momento o meu conversor ele está configurado para não mexer no vídeo. E aí nós vamos para o áudio. Aqui na questão do áudio, nós podemos efetuar a conversão sempre para o AAC versão 2, que é a versão mais compacta do codec AAC, que atualmente é considerado o segundo melhor. O primeiro melhor é o FLAC. Só que a questão é que o FLAC ele ainda não é um codec tão eficiente com relação à compressão quanto o AAC. Posso estar falando besteira, mas até hoje eu não consegui efetuar uma compactação tão eficiente como o AAC com ela. Lógico, existem as suas diferenças, porque o FLAC ele é conhecido por não existir perda na sua compactação. Qualidade de áudio que você tiver quando você converte para um formato FLAC, ele mantém todas as características, ou seja, se você pegar um áudio nu e cru, ele vai manter dentro da sua compressão a qualidade máxima que o seu áudio permitir. Então, vou manter em AAC. Taxa de amostragem, se ele tiver alterada, você vai colocar em original. Todas as opções do áudio você vai deixar em original. Agora nós vamos para recipiente. Recipiente você pode deixar em MP4, que é o formato do seu vídeo, ou você pode colocar em um outro recipiente como MKV, ou MKV você pode colocar em MP4. Por quê? Porque MKV e MP4, ao contrário do que muitas pessoas pensam, MKV e MP4 são apenas o que nós chamamos de recipientes, tanto que aqui nós temos recipientes ou container, o que acaba sendo a mesma coisa que recipiente. Aqui em figura, nós vamos desmarcar essa opção para que ele mantenha o original. Aqui, caso ele tenha mudança de resolução também, você vai deixar tudo desmarcado para que fique totalmente original. Agora, em som é onde entra a grande sacada. Em som, normalmente ele vai vir dessa forma, sem nenhum tipo de ganho, como vocês podem verificar. Decibéis, a taxa é 0, decibéis é a altura normal. Lá no Media Player Classic nós estávamos falando sobre normalização. Aqui está, normalização, o recurso que possibilita você pegar todas as faixas de alturas do áudio ao longo da sua evolução e tentar deixá-la o mais normal possível, para que os sons muito altos fiquem numa taxa mais próxima do normal, assim como os mais baixos também sejam amplificados até a altura próxima do normal. Eu, como sou um cinéfilo, eu gosto muito e valorizo as variações de altura, até porque é uma questão bem filosófica relacionada ao som. Se você estiver em um ambiente, uma pessoa falando, uma estante caindo,
ou uma bomba explodindo nunca vão ter alturas próximas dentro do mesmo ambiente. Então eu gosto de deixar a taxa de normalização desativada. O nosso ganho vai estar exatamente aqui. Como vocês podem ver, nós temos aqui a opção ganho. Chegou a mensagem. Mensagem no WhatsApp eu não vou abrir porque é para não exibir números, mas tudo bem, vamos lá. Aqui nós vamos ter a taxa de ganho. Quando você dá 2 cliques no vídeo, ele abre uma pré-visualização. Vocês podem verificar na sua altura normal dentro do vídeo. Então acaba sendo um pouco baixo. Quando você pega dispositivos que tem lá sua certa deficiência para reproduzir vídeos relacionados à altura, você acaba tendo esse problema ressaltado. Aqui, ó, mais uma vez, vamos verificar como fica o ganho. Aliás, o áudio normal, relativamente baixo. Quando nós entramos na configuração de ganho, eu gosto de utilizar normalmente para vídeos baixos 20 decibéis de ganho. 20 decibéis de ganho é uma taxa de ampliação do áudio bastante elevada. Tem filmes que você vai precisar apenas de 10, outros de 15, aí vai muito do seu julgamento. Okay? Quando você efetua essa amplificação, você pode efetuar o teste dando 2 cliques novamente. E esse é o resultado que nós vamos ter. Aí surge uma pergunta: Carlos, mas eu não poderia simplesmente marcar essa opção aqui, copiar o áudio e aí vir aqui em som e amplificar e poupar o meu tempo? Sim, poderia, mas não funcionaria, porque se não houver alteração no áudio, não existe alteração na sua altura. Só que aí existe um porém, né? É como eu estava explicando. A compactação de vídeo, ela exige muito do processador. Compactação de áudio não. A compactação de áudio é um processo bem simples, bem limpo, não existe tanta necessidade de um processador alto, de memória RAM elevada. Então, acaba se tornando um processo extremamente rápido, que é exatamente aquilo que nós queremos adquirir. Aqui, na taxa de bits, você pode respeitar a taxa de bits nativa do seu vídeo. Se você for olhar aqui, ó, quando eu seleciono o arquivo, aqui nós vamos ter todas as informações da composição dele. Se você for olhar, nós temos, ó, o recipiente, que é MP4, nós temos o codec, que é o vídeo, que é AVC. AVC é o nome genérico para o H264, ok? E aqui nós temos em áudio taxa de bits 128 em VBR. Vamos voltar aqui para áudio, taxa de bits em VBR. Aqui nós temos target bitrate, ok? E se nós formos verificar, nós temos aqui, ó, uma taxa de 128 KB por segundo. Aqui nós estamos com uma amostragem de 92. Nós podemos colocar em 128 para deixar o mais próximo, sem ocorrerem perdas, sem ocorrer perda de qualidade, sem ocorrer perda na compactação e sem ocorrer ainda assim perda de tempo no processamento, porque agora nós estamos com um processo completamente limpo, onde nós não temos a conversão desnecessária do vídeo e nós estamos nos focando apenas no áudio. É um processo que vai levar aproximadamente 2 a 3 minutos.
Vamos iniciar, mas antes de iniciar, eu gostaria de mostrar aqui essa questão. Se vocês forem olhar aqui, ó, nós temos pasta de saída. A pasta de saída, você tem a opção de deixar original. Isso quer dizer o quê? Que o arquivo ele vai ter saída no mesmo local que o arquivo original. Aqui em tarefas, eu estou com a opção de renomear, só que ele vai estar marcado nativamente com a opção pedir ação, quando ele estiver existindo. Pedir ação, só que como eu quero mantê-lo, já marco simplesmente renomear, que ele já renomeia automaticamente. Aqui em recolocação, quando as entradas concluídas forem lançadas dentro da pasta de origem, aqui nós podemos determinar o que acontecerá com o arquivo antigo. No caso aqui, por exemplo, digamos que você está convertendo 20, 40 episódios de um seriado e você está convertendo para ter o áudio ampliado, então você está fazendo uma conversão no formato de vídeo. Não há necessidade de você converter e deixar o arquivo anterior armazenado na mesma pasta, até porque vai dar um trabalho, você fica selecionando quais são os arquivos antigos para poder apagar. Isso é um recurso desnecessário que demanda de tempo que você às vezes não tem, mas às vezes também existe algumas questões que são levadas em consideração. Tudo é relativo, como por exemplo, você está efetuando outro processo em paralelo na mesma máquina, ou está efetuando o download, ou está assistindo um vídeo que demanda de uma certa quantidade do seu processador, qualquer recurso que está utilizando bastante da sua máquina. É sempre imprevisível qual o resultado que o conversor vai ter. Por quê? Porque ele pode acabar tendo uma perda de qualidade no processamento com relação à memória ou processamento que está sendo alocado para outro processo, o que pode causar certos travamentos no seu vídeo. Então você vai fazer um teste para determinar se vale a pena ou não fazer o processo daquela forma. Você vai ter que fazer a nível de teste. Então você pode deixar sem ação, ou você pode colocar para copiar para outra pasta. Nunca em deletar. Por quê? Gente, esse deletar dele aqui não é um deletar mandar para lixeira. Ou seja, se ele decodificar, a decodificação ficar ruim e o seu arquivo ficar travando, você não vai ter o arquivo anterior na lixeira, porque ele não deleta para lixeira, ele deleta da máquina. Então muito cuidado com essa opção de deletar. Já se você sabe que seu computador tem capacidade para efetuar essa tarefa, você utilizou um codec, uma configuração que você já tem experiência, sabe que vai estar funcionando direitinho, ou você já fez um teste, deu tudo certinho e você não está fazendo mais nada na sua máquina, beleza, vai lá, pode colocar para excluir, que isso acaba poupando muito seu tempo. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Aqui, como está na pasta original, se vocês forem olhar em tempo real, enquanto ele estiver codificando aqui, ele vai estar enviando diretamente para cá. Mas nós vamos acompanhar o processo pela sua barra de progressão, então nós não temos necessidade de ficar monitorando a pasta. Iniciando o processo, todos os itens da lista foram transcodificados. Quer redefinir o estado de codificação dos itens? Isso aqui, gente, ocorre quando o processo já foi concluído. No meu caso, eu efetuei uma vez e deu erro, então eu vou efetuar novamente, ok? Então eu venho aqui em definir estado a concluir, está habilitado, pronto, iniciando o processo. Se vocês forem olhar, a velocidade de processamento está bem elevada, aproximadamente de 40 a 50 vezes. Isso tende a cair por quê? Por causa da quantidade de memória que vai sendo alocada. Mas se vocês forem olhar, por ser apenas o áudio, acaba sendo um processo bem rápido. Já estamos em 10% em 29 segundos. O tempo restante previsto aqui no processo é de 4 minutos. Se nós estivéssemos efetuando uma codificação de áudio e vídeo, como eu já falei, é bem possível que nós tivéssemos uma perda de aproximadamente 40 a 1 hora e meia.
Ou seja, o ganho é extremamente alto. Além do que, você pegou um filme, baixou o filme, testou no computador para levar para TV, então você colocou direto na TV, o filme tá baixo, você colocou na hora em que você queria assistir. E agora? Você só vai conseguir assistir daqui a 1h30? Então, realmente, acaba sendo um desperdício de tempo, sem falar que acaba sendo um desperdício não só do tempo, como também da sua própria mídia. Por quê? Porque por mais que você coloque a conversão para ser feita nas exatas configurações do vídeo nativo, o resultado nunca será o mesmo. Nunca será o mesmo porque o processamento nunca vai analisar todas as imagens e mandá-las da mesma forma para o arquivo de saída. Muito raramente, eu particularmente, nunca presenciei um resultado como esse. Por quê? Porque nós não estamos sequer mexendo no vídeo, ok? Nós não estamos mexendo em nada. Tudo relacionado ao vídeo vai permanecer tal qual era antes, inclusive o recipiente. Mas ressaltando mais uma vez, caso vocês achem a necessidade de MP4 para MKV ou de MKV para MP4, vocês podem fazer essa transição desta forma, que será super rápida. Só fica a dica: se você quiser fazer de MP4 para MKV ou de MKV para MP4 e não vai ter amplificação do áudio, vocês podem só vir aqui, ó, marcar copiar áudio. Pronto. O processo vai ser bem mais rápido do que esse daqui. Ele vai funcionar aqui em taxa estacionada entre 50 e 60 vezes, o que é praticamente 40% mais rápido do que nós estamos presenciando aqui. Instantes para a conclusão, 30 segundos, como vocês podem ver. Lembram que ele estava prevendo aqui 4 minutos e meio, porque estava em 4 minutos e aqui já tinha decorrido 30 segundos. Pois é, nosso processo vai ficar completo em 3,5, porque ele começou a trabalhar dentro do processamento do vídeo, aliás do áudio, e começou a ter um ganho no processamento. Tarefa concluída, porque eu já posso verificar aqui, ó, porque o vídeo já está completo, só não terminou de fechar o container. Ele está fechando o container agora e vamos encerrar a transcodificação. Aqui nós temos um relatório completo de tudo que está sendo utilizado e como está sendo utilizado. Caso vocês queiram fazer análise durante o processamento do arquivo. E assim que concluir, nós faremos o teste para verificar qual foi o resultado. Gente, eu peço desculpa, é a minha primeira videoaula, então acabou se tornando bem maior em tempo do que eu imaginava. Aqui o meu sistema de organização dos vídeos já está verificando, ó, que uma nova mídia foi localizada. Enquanto ele conclui, deixa eu mostrar aqui, esse pop-ups que vocês acabaram de ver aqui é de um programa que gerencia as minhas mídias. No caso, esse daqui, ó, se vocês forem verificar, ele gera uma interface gráfica como se fosse um gerenciador completo de vídeo. Na realidade né, onde eu tenho minhas coleções completas, totalmente organizadas. Se vocês forem olhar, ó, seriados, todos os seriados. Eu entro no seriado, como vocês podem ver, ó, ele consegue baixar temas de
de fundo, assim como também os temas de áudio, como vocês podem averiguar aqui mesmo. Aqui eu posso fazer uma execução completa. Aqui eu tenho o elenco, né? Posso clicar, ó, em um dos personagens e ele vai me mostrar quais são os trabalhos que eu tenho aqui no quais ele participou. Sinopses, vejam, episódio 7.1 está duplicado, vou ter que corrigir isso, né? Olá Mundo Cruel, os Leviatãs e por aí vai. Veja aqui, ó, tarefa concluída. Se vocês forem olhar, por exemplo, aqui em filmes, você selecionar um filme, por exemplo, vou colocar aqui os filmes recentes. Devido à utilização do processo, acabou tornando o aplicativo um pouco lento. Se vocês forem olhar, ó, tem trailer, você consegue executar normal. Você coloca o trailer começa a rodar. Esses trailers estão armazenados offline, ou seja, não precisa de internet. Aqui, por exemplo, se você for pegar aqui, ó, em coleções, eu organizo, ele consegue te ajudar a organizar todos os filmes agrupadamente, os 14 filmes de Dragon Ball, os três filmes da Era do Gelo, aliás, os 4, desculpa. Aqui, por exemplo, você pode pegar o Como Treinar o Seu Dragão. Eu estava trabalhando em cima de um recurso novo. Ele deu uma travada, provavelmente vai fechar agora, por causa da quantidade de processamento que estava sendo utilizado. Ele está reiniciando. Então, se você for em coleções, filmes, coleções, aqui eu estava utilizando esse novo recurso. Que recurso é esse? É o recurso onde, quando você entra no filme, ele mostra o tema de fundo. Vejam que coisa linda. Certo? E aqui nós temos o filme. Eu dou play e o filme executa. Mas a utilização dessa ferramenta, eu efetuarei a demonstração das suas funcionalidades mais aprofundadamente em uma outra videoaula futura. Aqui, ó, foi o tempo que ele demorou para processar essa quantidade de tempo, a velocidade do processamento final, o tamanho do arquivo na entrada e o tamanho do arquivo na saída. Se vocês forem olhar, eu utilizei a mesma taxa de bits, 128 bits, e a taxa de compressão eu ainda tive um ganho de 55 MB, porque o tamanho do arquivo, ao invés de se tornar maior, ele acabou se tornando menor. Mas tudo bem. Aqui nós temos o resultado final. Vamos lá. O que eu vou fazer? Vou pegar e abrir o player. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou abrir o player duplicado. Eu executarei de novo. Vou colocar no início. E aqui vou colocar o antigo. Agora vamos fazer o teste. Antigo, novo. Antigo, ressaltando aqui, ó, que são na mesma altura.
antigo, novo. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Eu acredito que sim, né? Porque é um processo que eu demorei praticamente 30 minutos para explicar, mas que se você for efetuar, ele vai te dar um ganho de tempo bem extremo. Aproximadamente 3 minutos e meio e nós concluímos o processo. Era só isso que eu tinha para mostrar nessa videoaula. Se você tiver gostado, dê um like aí embaixo. Eu vou deixar a descrição no vídeo do download do Media Coder. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só postar no chat que eu respondo assim que possível. Obrigado e até mais.